Boa noite, pessoal. Professor William de História. Desejo que todos estejam bem juntamente com seus familiares. Continuem seguindo as orientações dos profissionais de saúde para que logo essa situação passe e possamos estar todos na sala de aula, na nossa rotina normal. Pessoal, essa aqui vai ser a atividade que vai ser disponibilizada para vocês no Facebook, no WhatsApp, tá bom? Apresentando a atividade para vocês ficarem familiarizados. O assunto dessa nossa aula vai ser revoltas nativistas, correto? Revoltas nativistas. Vai ser disponibilizado para vocês um texto de apoio para vocês lerem e terem um material de consulta. Esse é o texto de apoio para vocês fazerem terem um material de consulta, né? Será disponibilizado um quadro, uma imagem para vocês poderem terem um resumo, né? E será disponibilizado uma aula explicativa no YouTube, certo? Que não é comigo, é com outro professor, né? Correto? Depois vocês vão responder essas duas questões. O que foi a revolta de Beckman, que ocorreu entre 1684 e 1685, e nessa revolta tinha dois líderes, né? Manuel Beckman e Jorge de Sampaio. Qual foi a punição que receberam os líderes da revolta? Manuel Beckman e Jorge de Sampaio. A resposta para essas duas questões, pessoal, vai estar aqui neste texto. Todas as respostas do questionário estão nesse texto. Todamatéria.com.br, revolta de Beckman, certo? Essa vai ser a atividade disponibilizada para vocês lá. Agora eu vou fazer uma breve introdução do assunto para colaborar com vocês na compreensão, correto? Vamos lá. O assunto de hoje é revoltas nativistas. O que foi as revoltas nativistas? Foi movimentos que não tinham como objetivo a independência do Brasil de Portugal, certo? Então o que acaba acontecendo? Vamos retomar um pouquinho. A gente até agora, nas nossas aulas anteriores, nós estávamos falando da Europa, Revolução Industrial, Iluminismo, certo? Nós estávamos falando desse contexto. Agora nós vamos voltar um pouco no Brasil, nós vamos ficar um pouco mais focado no Brasil. Então o que é importante? A gente lembrar um pouquinho. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, então tem a chegada dos portugueses ao Brasil, o encontro com os índios, que não foi... No princípio foi um encontro pacífico, depois os índios acabaram sendo escravizados, acabaram sendo perseguidos. Tem a chegada dos jesuítas no Brasil, né? Os portugueses começam a colonizar o Brasil pelo litoral, ficam bastante tempo no litoral, precisam que a colônia se torne produtiva, daí então começa a produção. No início eles exploram o pau-brasil, que é uma árvore muito abundante no Brasil. Tinha em larga escala, de fácil acesso, né? Depois, com o tempo, eles investem na cana-de-açúcar, que era um produto que eles já conheciam, os portugueses, certo? Esse é o ponto de vista econômico, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de como ficou a situação política nesse período, né? A situação assim de como que as pessoas viviam nesse período. Então, as revoltas nativistas, o que elas são? Elas são a insatisfação dos colonos, né? Dos portugueses que viviam aqui, né? Com a ajuda, o auxílio da coroa portuguesa, do governo português, da metrópole. Ou seja, eles se consideravam que eles não estavam sendo bem atendidos, que eles não estavam sendo correspondidos, que eles não recebiam a ajuda que eles mereciam da metrópole portuguesa.
da metrópole, correto? Então essa insatisfação é que vai produzir as revoltas nativistas. Então, eles não queriam se separar de Portugal, não queriam a independência do Brasil. O que eles queriam? Eles queriam mais apoio da, da metrópole, era isso que eles queriam. E ocorreram várias revoltas. São exemplo disso a revolta da cachaça, a revolta de Beckman, que é a que a gente vai destacar hoje, a guerra dos Emboabas, a revolta do Sal, entendeu? A revolta de Filipe dos Santos. Todas essas são consideradas revoltas nativistas. Vamos dar um destaque para a revolta dos Beckman. Onde aconteceu? No Maranhão. Quando aconteceu? Em 1684. Motivo da revolta: falta de mão de obra escrava. Então, se a gente está falando de mão de obra escrava, a gente já está falando do quê? A gente já está falando da escravidão dos negros, né? Dos negros africanos. Falta de mão de obra escrava para as lavouras de açúcar e algodão, tá vendo? Já é o ciclo econômico do açúcar. O produto aqui plantado já é o açúcar, né? E os preços altos que são cobrados pela Companhia do Comércio do Maranhão, que é o quê? É uma companhia de comércio que tem o direito de comercializar produtos com autorização da metrópole portuguesa. Então era isso que indignava os colonos aqui. Ou seja, eles não recebiam apoio da metrópole portuguesa, começava a faltar escravos para trabalhar, eles tinham que pagar altos preços pelos produtos que eles iam comprar nessa companhia de comércio, né? Então, com isso, gerou uma insatisfação dos colonos, dos fazendeiros, né? Dos ricos, né? Quem foram os líderes dessa revolta? Os líderes foram Tomás e Manuel Beckman. O motivo da luta iniciou-se contra os jesuítas, que eram contra a escravidão de indígenas. Por que eles queriam escravidar os indígenas, pessoal? Devido à falta de mão de obra de negros africanos. Então eles começaram a procurar o quê? Os indígenas. Só que nesse período os jesuítas já estavam aqui e tinham a intenção de evangelizar os índios, né? Já tinham contato com os índios, já tinham se estabelecido aqui no Brasil. Então, com isso, eles se opunham, eles eram contra a escravidão dos indígenas. Então, isso gerou um conflito com os colonos, porque eles queriam pessoas para trabalhar, eles queriam obrigar os índios a trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Então, daí surgiu o conflito. Com isso, eles fizeram o quê? Na revolta de Beckman, eles invadiram os depósitos da Companhia de Comércio, exigindo mudanças. Certo? Essa revolta foi o quê? Ela foi o quê? A revolta de Beckman é o quê? Latifúndios, os latifundiários, ou seja, os fazendeiros, contra os jesuítas, né? Como já foi dito, né? E relembrando, é o conflito, o atrito entre os latifundiários que querem escravizar os indígenas, né? Escravizar os índios, né? Este é o grande conflito. Consequências dessa revolta, pessoal, né? Ela foi reprimida violentamente pelo governo português e Manuel Beckman e Jorge Sampaio foram enforcados, né? Foram enforcados pelo governo português por causa da sua revolta. Pessoal, esse é um breve resumo, né, do que são as revoltas nativistas, né, que não desejavam a separação do Brasil de Portugal. Eles não queriam a independência, eles não queriam a emancipação do Brasil. O que eles queriam, professor? Eles queriam era a melhora no pacto colonial. Eles queriam que a metrópole portuguesa, que Portugal desse mais apoio para eles, né? Atendesse às suas necessidades. Esse é o motivo das revoltas nativistas. Certo, pessoal? Esse é um breve resumo para a gente ter uma introdução e ter condições de fazer o exercício
que foi proposto lá nas atividades. Desde já eu agradeço a compreensão e a colaboração de vocês. Até o nosso próximo encontro.